Fala pessoal, beleza? Meu nome é Frederico Pires, somos aqui do Maratona do Estudante. Eu, meu irmão, meu amigo Samir, a gente vai fazer uma série de vídeos aí para levar o máximo de conhecimento aí para vocês que estão se preparando para o vestibular e inclusive estão no ensino médio. Então, como que as aulas vão funcionar? A gente vai fazer uma questão, mas antes disso a gente vai recordar alguns pontos. No caso, a questão da aula de hoje está na descrição do vídeo. Você dá uma pausa, lê e depois vem aqui para a gente atacar o problema. Beleza? Então, nesse primeiro ponto, a gente vai fazer uma revisão. Nós vamos trabalhar com dilatação linear hoje, tá bom? Então é o seguinte, você pega uma barra metálica e aí você vai esquentar essa barra metálica. O que vai acontecer? Ela vai sofrer um incremento de comprimento, tudo bem? Uma fórmula famosa que muitos de vocês já viram, ó, ΔL igual a L0 vezes gama vezes Δθ, onde L0 é o comprimento dessa barra, Δθ é a variação da temperatura e esse alfa é o coeficiente de dilatação linear do material, tudo bem? Que é próprio de cada elemento. Aqui eu separei alguns para a gente discutir em cima. Então, por exemplo, você percebe que a variação do comprimento depende desses três parâmetros: comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear e variação da temperatura. Se você pega uma barra de chumbo e uma barra de ouro que tem o mesmo comprimento e está submetida à mesma temperatura, qual é que vai sofrer maior dilatação? A gente tem que analisar o coeficiente de dilatação linear. Se a gente olha para o chumbo e para o ouro, você vê que o coeficiente de dilatação do chumbo ele é maior do que o do ouro. O do chumbo é 27, 10 a menos 6 e do ouro 15, 10 a menos 6. Tudo bem? Logo a barra de chumbo se dilata mais. E aqui vem uma interessante questão que o Enem pode abordar como outro vestibular, que é o seguinte: sua mãe já falou assim para você, ó, tirou um recipiente de vidro lá do forno, não coloca na pia senão vai estourar. E por que isso acontece? Porque o vidro comum ele tem um coeficiente de dilatação 9, 10 a menos 6. Se você pega o vidro Pirex, aquele que sua mãe fala que é resistente, o que acontece? Ele tem um coeficiente de dilatação menor, 3.2, 10 a menos 6. Significa que quando ele sai do forno a uma alta temperatura e vai para a pia, ele sofre uma variação brusca de temperatura. Entendeu? E isso faz com que haja uma contração também brusca. E aí as estruturas ali daquele material fica comprometida. Por isso que o vidro Pirex ele é mais resistente que o vidro comum. Por quê? Porque ele tem um coeficiente de dilatação menor que o vidro comum. Beleza? E aqui eu desenvolvi a fórmula para vocês. Delta, na física como na matemática, é sempre o final menos o inicial. Então, ΔL, L final menos L0. Tá? Igual a L0, alfa Δθ. Passa esse L0 para cá. Fica aqui, eu coloquei o L0 em evidência. Ó. Então, fica L0, que multiplica 1, L0. L0 que multiplica alfa Δθ, volta para a expressão. E daqui a gente consegue tirar uma representação muito legal. Isso daqui é uma equação do primeiro grau. Vê se você concorda. Isso daqui representa o y, isso daqui o b, tudo bem? Que é o coeficiente linear de uma reta, mais isso daqui representa o coeficiente angular e Δθ representa o x, tudo bem? Então, ó, se eu monto uma reta aqui do primeiro grau, comprimento por temperatura, pego uma temperatura qualquer. A barra ela tem um certo comprimento L0 e vai dilatar até um L final. Tudo bem? Então, ó, eu tenho essa representação aqui, uma reta do primeiro grau. Tudo bem? De modo que esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo θ, quem vai ser esse ângulo θ? Eu posso escrever a tangente, né? Tangente de θ é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É L final menos L0. Tudo bem? E quem é o cateto adjacente? Temperatura menos início, que eu vou colocar como Δθ. Ou seja, a temperatura final menos o zero, dá o próprio θ. Tá? Então a tangente vai ser o quê? ΔL, que é final menos L0, dividido por Δθ. Só que a gente sabe quem é ΔL, não é? L0 alfa Δθ. Então isso daqui pode ser escrito como L0 alfa Δθ sobre Δθ.
Δθ vai embora com Δθ. Então, a gente diz que a tangente de θ, ela é numericamente proporcional a quem? É de 0 vezes o alfa. Então, diante desse gráfico aqui, tudo bem? Que relaciona esses parâmetros da dilatação linear, essa tangente que você calcula representa o produto do comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear. Beleza? Bom, agora vamos para uma outra parte que eu quero revisar com vocês, que agora vem a parte de dinâmica, porque o nosso problema tem tanto dilatação quanto também dinâmica. E é o seguinte, item 2. Se eu tenho uma certa superfície e tenho um bloquinho aqui de massa M. Esse bloco tem um certo peso, ele comprime o chão reage nele com uma força normal. Agora vamos supor que esse bloco esteja caminhando aqui para a direita e que aqui tem atrito. Ok? Então eu pergunto para você, onde que está a força de atrito atuando no bloco? O atrito, gente, vocês sempre têm que considerar que é o seguinte, é uma força contrária à tendência de deslizamento de um corpo. O corpo não está deslizando para a direita? É uma força contrária à tendência de deslizamento, então ele está representado aqui para a esquerda. Ok? É o FAT. Essa caixa, vocês percebem que ela está em equilíbrio vertical, porque ela não sobe nem desce. Então eu posso dizer que a normal tem o mesmo valor do peso. E como que eu calculo essa força de atrito, Frederico? A força de atrito é fácil. Ó. O FAT é igual ao coeficiente de atrito da superfície vezes a normal. No caso, daqui a gente tem que a normal é igual ao peso. Então eu digo que o FAT vai ser μ vezes o peso, que é mg. Tudo bem? Esse é um outro ponto. Agora, a gente vai recordar uma outra passada, que é do plano inclinado. Tudo bem? Plano inclinado. Que é o seguinte, dado um plano inclinado e uma esfera aqui de massa M. Se esse plano aqui tem aqui um ângulo de 37 graus, eu vou decompor esse peso aqui em dois eixos. Esse daqui que eu vou chamar de eixo Y e esse daqui que eu vou chamar de eixo X. Tudo bem? Esse daqui eu vou chamar de eixo tangencial e esse daqui de eixo normal. Normal, gente, é sinônimo de perpendicular. Tudo bem? Então aquela força normal que a gente viu no exemplo passado é uma força perpendicular ao bloco. E aí como que eu faço? Ó, vamos desenhar as forças que atuam nessa bolinha. Tá bom? Essa bolinha aqui eu vou supor que ela está parada aqui nesse plano. Tá? Então tem o peso dela. E aí eu prolongo aqui ó, o peso dela. Fez 90 graus com a superfície. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, então aqui dá 53 graus. Agora eu vou projetar essa força nesses dois pares de eixo, no eixo X e eixo Y. Como que eu faço para projetar uma força? Projetar uma força é sempre multiplicar pelo cosseno. Você nunca esqueça isso. Tudo bem? Então, ó, essa força eu faço aqui, ó, a projeção perpendicular onde eu quero. Daqui até aqui, ó, é a força projetada, que eu vou chamar de Px, está em cima do eixo X. E aqui tem a outra parcela da projeção. Tudo bem? Então esse daqui eu vou chamar de Py. Tudo bem? Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Ó. Vê se você concorda comigo. Ó. Se aqui é 90 graus, aqui também é 90 graus. Como aqui já é 53, então aqui tem que ser quanto? Aqui tem que ser 37 graus. E lembra que eu falei que projetar é sempre multiplicar pelo cosseno? Quem vai ser a projeção do Px? Ora, o Px vai ser o quê? O ângulo entre a projeção e a força que eu quero projetar. Então é P vezes cosseno de 53. E quem vai ser o Py? O Py vai ser P vezes o cosseno de 37. Então P vezes o cosseno de 37. Aí você vai falar, pô Frederico, mas eu sempre aprendi que esse Px é P vezes o seno desse ângulo da rampa, não é? Mas aqui que eu quero te mostrar uma outra coisa, que é o seguinte. Ângulos complementares, ou seja, que somam 90 graus, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Como? Vou mostrar aqui, ó. Esse é um triângulo muito famoso, triângulo pitagórico, 3, 4 e 5. Tá? Oposto ao menor lado está o ângulo de 37. Aqui está a hipotenusa, oposto ao 90, e aqui está o 53. Quem é o cosseno de 53?
Ora, cosseno, a gente sabe, cateto adjacente pela hipotenusa. Então, isso daqui dá 3/5. E quem é o seno de 37? Seno de 37, a gente já sabe, cateto oposto pela hipotenusa, 3/5. Ora, que interessante. Você percebe que o cosseno de 53 tem o mesmo valor que o seno de 37. Por quê? Porque a soma deles totaliza quanto? 90 graus. Tudo bem? Então eu posso escrever o px dessa maneira também. Ó. Px igual a P vezes seno de quem? Seno do complemento. Complemento de 53, 37 graus. Ok? Então, agora a gente pode atacar o nosso problema. Tá bom? O que o nosso problema diz? O nosso problema dá duas barras homogêneas que estão separadas por uma distância de 24 centímetros. Uma delas mede 19 e a outra mede 12 centímetros. Tudo bem? E aí o que ele fez? A pessoa ela pegou e colocou uma rampa aqui em cima desse plano inclinado. Tudo bem? Isso daqui tudo tem 19 e isso daqui tem 12 centímetros. Daqui até aqui tem 24 centímetros. Então, esse comprimento aqui, 19 menos 12, dá 7 centímetros. E aí, tem um objeto de uma certa massa M aqui. E ele pergunta qual tem que ser esse valor de θ para que o objeto fique em repouso em cima da rampa. Tá bom? Então, vamos primeiro analisar as forças que atuam no bloco. Tá? Aqui a gente tem o peso, ok? E aí a gente já aprendeu a projetar, né? Então eu tenho uma projeção aqui que eu posso chamar de P seno θ e tenho uma projeção aqui perpendicular ao plano P cosseno θ. Tudo bem? Essa massa aqui pressiona o solo retribui com uma normal aqui, ok? E ainda, agora a gente precisa considerar a força de atrito, porque ele diz que entre essa caixa e a rampa tem um atrito. Bom, se não tivesse atrito, qual era a tendência desse corpo? Deslizar aqui para baixo. Lembra que a gente recordou? O atrito é uma força contrária à tendência de escorregamento, tá bom? Então o atrito aparece aqui para cima. Como esse corpo está em equilíbrio, a gente tem que fazer um equilíbrio tanto aqui no eixo Y quanto no eixo X. E é aí que a gente vai entrar, tudo bem? Então, por exemplo, equilíbrio no eixo Y. Ora, esse corpo ele não se movimenta no eixo Y. Então eu vou dizer que a normal é igual ao P vezes cosseno de θ. Essa é a nossa equação de número 1. E agora eu vou fazer um equilíbrio no eixo X. Ele também não se movimenta aqui. Então eu vou dizer que o φ é igual ao P vezes o seno de θ. P vezes o seno de θ. Beleza? Acontece que a gente já sabe calcular, né? A força de atrito é μ vezes a normal. Então, μ vezes a normal é igual a P vezes seno de θ. Só que a normal, ó, ela representa quem? P vezes cosseno θ. Então, μ vezes P vezes cosseno de θ é igual a P vezes seno de θ. Peso corta com peso, então μ é igual a seno θ sobre cosseno de θ. μ, então, vai ser igual a tangente de θ. No caso, quem é a tangente de θ? Cateto oposto pelo adjacente. Então, μ vai ser quem? 7 sobre 24. Quando o coeficiente de atrito for igual a 7 sobre 24, essa caixa aqui ela vai permanecer em repouso na rampa. Aí você vai falar, mas o que acontece se esse μ for maior que 7 sobre 24? Se μ for maior que 7 sobre 24, ou seja, se μ for maior que a tangente de θ, esse corpo, ele vai o quê? Ele não vai escorregar, tá bom? Ele não vai escorregar. Agora, se o μ for menor que 7 sobre 24, ou seja, menor que a tangente de θ, esse corpo ele vai escorregar. Tudo bem? Ele vai escorregar rampa abaixo, tá bom? Então, para valores acima de 7 sobre 24, ele não escorrega. Para valores abaixo de 7 sobre 24, ele escorrega. Então, a gente diz que μ sendo igual a 7 sobre 24, ele está na iminência do escorregamento, ou seja, está na iminência de escorregar. Então,
item A já foi calculado. Mas agora, antes da gente sair, eu queria só apresentar que esse daqui também é um triângulo famoso. Não é? Esse triângulo aqui, ó, 7, 24, se você fizer Pitágoras, você encontra 25. Oposto ao 7, eu tenho 16 graus. E oposto aqui, eu tenho 74 graus. Beleza? Então é um triângulo bem curioso. Como que eu guardo? 6 mais 1 é igual a 7. 74 rima com 24. 6 mais 1 é igual a 7. 74 rima com 24. Se você sabe que aqui é 16, automaticamente você sabe que aqui é 24. 74, perdão. Beleza? Então, item A feito. Agora, o item B é só a gente raciocinar um pouquinho. Que é o seguinte. Ele disse que essas duas barras vão ser esquentadas, não é? E que a caixa ela tem que estar na iminência de escorregar. Então veja só, o que acontece quando eu esquento essas barras? A tendência dessas barras é elas se dilatarem, não é? Como elas estão submetidas à mesma fonte de calor, elas vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, se essa barra sofre 1 centímetro de deslocamento, né, 1 centímetro de dilatação, o que a gente teria? A gente teria isso daqui. Mas essa barra, ela também sofre, tudo bem? Então, ela também levantaria. Ela pode levantar mais, como ela pode levantar um pouco menos. Aí, a sacada, a ideia do problema é você perceber que o seguinte, quando é que essa caixa vai estar na iminência de escorregar? Quando o μ que a gente encontrou foi igual a tangente de θ. Tudo bem? E a tangente de θ é 7 sobre 24. Em outras palavras, isso daqui pode se dilatar e isso daqui também pode se dilatar. Mas o que tem que permanecer constante, sabe o que é? O ângulo de inclinação dessa rampa. Essa rampa ela pode vir para cima, mas ela tem que manter a mesma inclinação. E para ela manter a inclinação, se essa dilata 1 centímetro, aqui tem que dilatar 1 centímetro. Se esse daqui dilata 5 centímetros, aqui tem que dilatar 5 centímetros. Então você já viu que o problema morreu aqui, não é? Então é só a gente impor que a dilatação da primeira barra é igual à dilatação da segunda barra. Então vou ter L0 primeiro vezes alfa 1 vezes delta θ é igual a L0 segunda vezes alfa 2 vezes delta θ. Submetida à mesma fonte, variação de temperatura igual. Então eu posso ter isso daqui, ó, alfa 1, vou pegar e passar dividindo esse alfa 2 dividido por alfa 2 é igual a L02 dividido por L01. Então alfa 1 sobre alfa 2 vai ser igual a quem? Quem é L02? 12. Quem é o L01? 19. Não dá para simplificar. Então essa é uma relação entre os coeficientes de dilatação linear. Ah, mas só existe esse? Não, eu posso ter o inverso também. Eu posso ter alfa 2 e posso também ter o alfa 1. Isso daqui vai ser 19 sobre 12. Então essas duas respostas são aceitáveis para o exercício. Lembrando, né, como são submetidos pela mesma fonte de calor, sofrem a mesma variação de temperatura. E a ideia que a gente tem que perceber é como a caixa tem que estar na iminência de escorregar, então tem que ter a tangente de θ igual a 7 sobre 24. Conclusão, a gente tem que manter a mesma inclinação nessa rampa. Tá bom? Bom, gente, se você gostou, dá um like, se inscreva aí no nosso canal. Também tem na descrição aqui do vídeo nosso Instagram, a gente vai fazer uma série de publicações lá. E vai ser muito bacana ter você aqui conosco. Obrigado, forte abraço.